E a palavra que eu gostaria de deixar com vocês está no livro de Mateus 24. Glória a Deus. É uma palavra que Deus já tem queimado meu coração. Eu tenho feito alguns estudos, né, principalmente pelo tempo que nós estamos vivendo, mas não no sentido de alarde, mas no sentido de vigilância mesmo, né? No sentido de entender o modo, entender o tempo, discernir o tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho meditado alguns dias muito sobre Mateus 24 e muito sobre Daniel capítulo 9, que fala sobre a segunda vinda do Senhor, né? Então, leia comigo lá, pega a sua Bíblia na sua casa, no seu smartphone e leia lá em Mateus 24, a partir do versículo 32, aonde Jesus diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui ele fala que nem o Filho, nem o próprio Jesus sabia, porque aqui ele ainda estava como homem. Ele ainda era um homem carnal na terra, então ele também não tinha revelação. Hoje ele tem porque ele está aos céus junto com o Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, queridos? Que Deus possa falar ao teu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar ao teu coração, porque a palavra de Deus fala que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós somos apenas um canal. Quem convence é o Espírito Santo, que ele possa tocar no teu coração. Nessa palavra de Mateus 24, querida, ela é muito conhecida. No meio pentecostal, inclusive, a gente fala que é a novela do crente. Né? Por que é a novela do crente? Porque é aquilo que nós deveríamos ver e ler todos os dias para ficar atento aos sinais, para ficar atento sobre a vinda de Jesus. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos que Jesus ele virá buscar a sua igreja, né? Ele virá pela segunda vez, porque a primeira vez ele já veio, quando ele foi gerado por Maria, então ele andou na terra, ele ficou durante 33 anos na terra, não é? E depois ele foi assunto aos céus, mas a palavra do Senhor nos declara que ele virá para buscar a tua igreja, né? Para que nós então possamos viver eternamente com ele. E é muito interessante isso, queridos, porque a palavra do Senhor, ela deixa muito claro, né, quando nós lemos as Escrituras, é muito claro que Deus ele tinha um povo particular. Deus ele tinha um povo que era próprio para ele, era um povo particular, que era o povo de Israel. Israel é a nação querida do Senhor, você gostando ou não, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, é Israel. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Nós não sabemos o motivo, não sabemos a razão pelo qual, mas o Senhor teve a sua preferência. Nós vemos isso desde a fundação do mundo, desde quando ele escolheu o povo, foi livrando eles do Egito, de todos os reis. Então nós entendemos que Deus tinha um propósito com o povo de Israel, apenas com o povo de Israel. E a palavra de Deus fala que por conta do pecado de Adão, né, Adão ele pecou e se Jesus não viesse redimir, então não haveria salvação nem para os judeus, porque então o pecado contaminou o mundo, contaminou o solo do mundo. Então foi necessário que o segundo Adão, representado por Jesus Cristo, viesse à terra para dar a sua vida em favor dos pecados de toda a humanidade, para que então o mundo fosse salvo, tivesse a oportunidade de ser salvo. E a palavra do Senhor nos declara que Jesus ele veio como um segundo Adão, porém o povo de Israel rejeitou a Jesus. Aquele povo que era escolhido por Deus rejeitou o próprio Deus, eles rejeitaram o Messias. Tanto é que os judeus, aqueles que não se converteram, até hoje estão acreditando na vinda do Messias, mas nessa primeira vinda ainda. Eles ainda estão acreditando que Jesus, que o Messias, né? Eles não reconhecem Jesus, eles reconhecem o Messias, que foi profetizado lá em Isaías. Isaías fala sobre o Messias, e eles ainda acreditam que Jesus ainda, que o Messias ainda vai vir e ainda vai andar com eles na terra. Eles não têm essa revelação que nós temos, que Jesus ele já veio, já nasceu, já cumpriu o seu chamado, já subiu aos céus e vai vir na segunda vinda, né? Eles não têm essa revelação. Então, eles não acreditam que esse Jesus que nós falamos, ele existiu e de que ele vai vir na segunda vinda. Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram aquele Jesus que andou lá há mais de 2000 anos atrás, ele foi rejeitado.
E por conta dessa rejeição dos judeus, por conta da rejeição que eles fizeram a Jesus, é que nós tivemos livre acesso. Né? Foi por conta dessa rejeição, né? Lá em João 1, ele fala, né, que o povo de Israel rejeitou a Jesus, e porque eles rejeitaram, então foi-se aberto uma oportunidade para que os gentios pudessem adentrar a graça de Deus. E nós só estamos hoje aqui e só podemos falar do amor de Cristo porque eles rejeitaram, né? Por um modo é triste, mas por outro eu fico feliz, porque se eles não tivessem rejeitado a Jesus, se eles não tivessem rejeitado aquele Messias, hoje nós não teríamos a oportunidade da graça. E aí, a partir do momento que Jesus morreu, eles não aceitaram a Jesus, eles rejeitaram a Jesus, então se abriu-se o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É esse tempo que nós estamos vivendo. A partir do momento que eles rejeitaram a Jesus, até agora nós estamos vivendo o tempo da graça, ou o tempo da dispensação, que é o tempo pelo qual Deus está nos dando a oportunidade de convertermos o nosso coração e sermos salvos juntamente com Cristo e subirmos à igreja. Então é necessário que nós entendamos o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num tempo da graça. Porém, esse tempo da graça não nos dá o direito de fazer o que a gente quer, de falar o que a gente quer, de viver uma vida que a gente quer. Nós precisamos entender que o tempo da graça é o tempo que o Senhor nos deu para nos arrepender, para que os gentios se arrependessem. O povo de Israel, queridos, eles já são escolhidos. Eles, no tempo oportuno, vão se voltar a Deus. A palavra de Deus fala lá em Romanos 11 que foi o próprio Deus que endureceu o coração do povo de Israel, para que então nós tivéssemos livre acesso. Olha o amor de Deus, querido. Olha o amor de Deus. Se Deus não tivesse feito isso, Jesus teria morrido ali, o povo de Israel teria sido salvo e acabou. Nós não teríamos salvação, nós nem aqui estaríamos. Mas por causa do amor de Deus, esse tempo foi espaçado, esse tempo ele foi expandido, né? Para que então nós pudéssemos ter acesso ao trono de Deus. Então Deus ele endureceu o coração do povo de Israel para que eles não acreditassem no Messias, para que então os outros povos pudessem se render a Deus, e porque eles se renderam, então abriu oportunidade para todos. E aí então Deus falou para Jesus, olha, já que você abriu exceção aí para os egípcios, para o povo cananeu, né, para o povo que não é da raça exclusiva dos judeus, então nós vamos ter que abrir mão para toda a humanidade. Então, a partir de hoje, Jesus, quem confessar, quem crer no teu nome será salvo. Aleluia e glória a Deus por isso, porque foi por causa disso que hoje nós temos acesso livre ao trono da graça. Jesus morreu e foi-se rasgado o véu do templo e nós temos livre acesso a ele. Então Jesus ele começa a dar instrução de como vai ser a sua segunda vinda. Ele começa a falar, olha, o meu povo me rejeitou, tal. E aí se a gente começar a ler, ele fala aqui em Mateus 24 que ele virá buscar a igreja e os discípulos ficam curiosos. Eles falam, Jesus, mas quando é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos saber? E ele fala, olha, ninguém sabe o dia, nem os anjos e nem o Pai sabe desses dias. Mas eu vou deixar para vocês sinais, eu vou deixar para vocês características de quando isso vai acontecer. E a palavra de Deus fala que será como nos dias de Noé. Como eram nos dias de Noé? Olha o que ele fala aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ou seja, Jesus não falou quando seria a sua vinda, ele não deixou expressamente dito a data, o mês, o ano que ele virá, mas ele nos deixou sinais. E a palavra fala que foi como nos dias de Noé. E aí nós precisamos o quê, querido? Nós precisamos, o nosso balizador é entender como viveu o povo no tempo de Noé. A palavra do Senhor fala, se nós abrirmos lá em Gênesis, vamos lá no capítulo 6 de Gênesis, para entender um pouquinho. Quando Deus ele fala assim, lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal o desígnio do teu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou o coração. Lá no versículo 11 ele diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Ou seja, nos tempos de Noé, como é que estava a terra? A terra estava cheia de violência, havia imoralidade sexual, porque lá em Mateus fala que o povo casava-se e davam-se em casamento. A terra estava... as pessoas elas tinham aversão ao padrão moral bíblico estipulado pela época.
As pessoas elas estavam distantes do seu Criador, vivendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus reservou para o povo viver. E olha só que interessante. Quando Deus fala sobre isso, ele fala: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E olha o que ele fala aqui. Quando ele fala: diz o Senhor, Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido um homem justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, Jesus aqui usa Noé como exemplo, como um balizador de justiça, porém ele vivia numa época onde havia moralidade sexual, violência a Deus dará, o padrão moral bíblico tinha sido extinto e as pessoas não buscavam mais a Deus. Ele vivia numa época totalmente fora dos padrões aonde Deus determina que nós vivemos. Será que é parecido com a época que nós estamos vivendo? Será que é parecido com a vida que nós estamos vivendo hoje? As pessoas não querem mais saber de Deus. Dentro da igreja, inclusive, as pessoas não têm mais temor a Deus. Estão como sacerdote Eli, né? Estão cegos, não estão enxergando. Estão muitos como Ófine e Finéias, como seus filhos, que profanam dentro do templo, não é? Muitos estão achando que vão haver tempo suficiente para poder se arrepender. Achando muitos que no último minuto Deus vai ter uma misericórdia plus, né? Sobre a sua vida, e então ele não vai para o inferno. Eu quero dizer para você, querido, que o sinal que Jesus nos deu é que ele viria quando estivesse os tempos parecidos de Noé. E nós estamos vivendo exatamente a mesma época de Noé. As características da geração que Noé vivia, nós estamos vivendo agora. As pessoas não querem ouvir a Deus, as pessoas não querem buscar a Deus, a imoralidade sexual tem tomado conta. Nós temos visto tanto de relato na televisão. Eu te dou até um conselho, querido, pare de assistir jornais, pare de assistir televisão. Se você assistir novela, então me perdoe, mas você tem algum problema, porque ali não há nada de bom para nos oferecer. Inclusive, eu tenho uma dica para vocês. Nós estamos assistindo uma série que chama The Chosen, se chama Os Escolhidos. Você abaixa o aplicativo, é só ir lá no Google Play ou no iOS. Eu não tenho certeza se tem para iOS, mas eu acho que tem. Se chama The Chosen. É um seriado que fala sobre Jesus. Nós começamos a assistir essa semana. Uma amiga minha, a Ana, já tinha até comentado comigo há um tempo atrás. Eu falei, nossa, eu não conheço, vou ver. E essa semana a gente resolveu instalar e ver. Gente, é sensacional. Né? Nós precisamos encher a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração das coisas que são de Deus. Lá em Filipenses fala que o que nós devemos pensar? Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é amável. Se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que nós devemos pensar. Nós precisamos trazer o padrão bíblico para a nossa vida. Não podemos nos contaminar com as coisas dessa terra. A Bíblia fala que Noé vivia numa geração pervertida, mas Deus viu nele justiça. Ou seja, ele era diferente de toda a sua nação. Estava todo mundo se corrompendo. Mas Noé era diferente, ou seja, o ambiente não te influencia. Você só se influencia se você quiser, se você se deixar influenciar. Mas o ambiente, ele não tem o poder de te influenciar se você determinar no teu coração de que você não vai se influenciar. Então enche a tua vida das coisas de Deus. Noé vivia nesse tempo corrompido, mas ele não se influenciou. E esse era o sinal que Jesus deixou para nós, né? E sabe o que é interessante? A Bíblia fala que Deus foi lá e falou para Noé, Noé, constrói uma arca que eu vou acabar com a terra, eu me arrependi de fazer o homem. Entra na arca com um casal de cada espécie, de cada animal, juntamente com seus filhos, as suas noras, porque eu vou acabar com a terra. E a palavra de Deus fala que Noé foi lá, fez a arca, e eu imagino a cena, gente. Eu imagino a cena, Noé construindo aquele transatlântico gigante, pesava toneladas, né? Que era um negócio grandioso. A gente está falando aí que era uma espécie de cada animal, né? Dos puros, dos impuros e das aves. Então, pô, tinha animal pra caramba. Então, o negócio tinha que ser grande, tinha que ter compartimentos divididos. Tinha que ter selado. Pensa que Noé não sabia o que era um barco, ninguém nunca tinha visto chuva na terra, porque não havia chuva na terra, então era novidade para todo mundo. E eu acredito que todo mundo olhava para Noé e falava, esse cara está louco. Esse cara tá leléu da cabeça, porque quem é ele tá doido. Eu acredito que as pessoas falavam, Noé, você não tá vendo que só você tá diferente? Você é o bonzão então, você é o bonzão, porque tá todo mundo diferente, tá todo mundo fazendo as mesmas coisas e você é o único que faz as coisas diferentes. Porque Noé tinha um padrão santo. Então eu acredito que Noé chamava muita atenção naquela época, né? Quando nós temos o reino de Deus sobre a nossa vida, querido, nós atraímos a atenção. Quando nós temos o reino de Deus sobre nós, a atenção das pessoas são atraídas. Uns se rendem, outros se expelem. Então, muitas vezes, se algumas pessoas saírem da sua vida, não reclame.
Não murmure. Talvez seja porque elas viram a glória de Deus na sua vida e elas não suportaram. Porque a unção, querido, ela faz bem para uns, mas para outros não. A unção, para quem tem o Espírito de Deus, faz muito bem, mas para quem não tem, querido, é como a palavra de salvação. A palavra de Deus fala lá em Atos que Estevão, ele começou a falar para o povo do Sinédrio, desde lá ele começou a falar, né? Porque o pessoal queria prender ele, porque ele estava falando sobre Jesus, e aí levaram ele para o Sinédrio. Aí os caras falaram para ele, pô, mas quem é esse Messias? Quem é esse Jesus que você está falando? E aí ele começa a explicar desde Gênesis, a carta magna da Bíblia todinha. E a palavra de Deus fala que os fariseus da época, os rabinos, os sacerdotes, ficaram tão irados que começaram a apedrejar. Então, quer dizer, havia uma unção tão poderosa sobre a vida de Estevão, que para aqueles que tinham o Espírito de Deus ficavam maravilhados, mas para aqueles que não tinham a revelação de quem Cristo era, eles tinham ódio. Então, fique em paz. Se você realmente tem o Espírito de Deus sobre a sua vida e algumas pessoas saírem da sua vida, talvez sejam porque elas não suportaram o poder de Deus. Elas ainda talvez precisam ter a revelação de quem Cristo é. Amém, queridos? Então Noé não se contaminou no tempo dele. E a palavra de Deus fala que ele construiu a arca. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio começou. E a Bíblia fala que ele entrou na arca com os animais, com a sua família, com as suas esposas. E aí a palavra de Deus fala que para Noé assim, Noé, você vai entrar na arca, depois de 7 dias eu vou começar o dilúvio. E aí Noé entrou na arca, a palavra de Deus fala que depois de 7 dias Deus começou o dilúvio, e o próprio Deus fechou a porta da arca, então o dilúvio começou. E aí vocês já conhecem a história, toda a humanidade foi extinta. E sabe o que me chama a atenção? Olha o que Jesus fala aqui no versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, Noé estava construindo a arca, a porta ficou aberta durante 7 dias, talvez esse período que a porta da arca ficou aberta, com Noé e todos os animais lá dentro, talvez seja o tempo onde Deus ainda estava no seu coração tendo uma esperança de que alguém fosse lá, pelo menos tentar sondar. Mas a palavra de Deus fala que eles não perceberam quando vieram o dilúvio. Eles estavam tão afundados no seu pecado, na sua imoralidade, na violência, que eles não perceberam quando o dilúvio estava vindo. É como se você estivesse na praia brincando, de repente viesse um dilúvio e você não percebesse, só visse quando a água batesse em você. Como é que pode não perceber um dilúvio? Mas eles não perceberam porque eles estavam afundados na sua imoralidade sexual. E hoje é o tempo que nós estamos vivendo. Jesus está dando sinais. Querido, isso que está acontecendo, essa pandemia, todas essas situações, gente, pelo amor de Deus, eu quero abrir os olhos de vocês. Esse talvez seja aquele período de 7 dias que a arca ficou aberta. O portão da arca ainda está aberto. Deus ainda está nos dando uma oportunidade de entrar na arca, porque o dilúvio vai vir. Na época de Noé, eles também não acreditaram e aconteceu. Então nós temos que tomar cuidado. Você precisa mudar de vida. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando a se converter, a ter uma vida de conversão. Mas, Michele, eu já vou para a igreja, já frequento os cultos, ok. Mas você tem a revelação de quem Cristo é? Porque você pode fazer da igreja um clube, ir lá todo domingo, toda segunda, toda quarta, mas você não tem a revelação de quem Cristo é. Porque se você vai para a igreja, mas você não tem uma vida devocional, você não teve a revelação de quem Cristo é. Se você vai para a igreja, mas você não tem misericórdia do teu irmão, você não teve a revelação de quem Cristo é. Você vai para a igreja, mas você não tem uma vida de santidade. A sua vida, o seu pensamento vive na imoralidade. Você vai para a igreja, mas você tem atos de pornografia na sua casa. Você vai para a igreja, mas quando você chega em casa da igreja, você abre seu celular em sites pornográficos. Você enche a sua vida daquilo que não é de Deus, então você não teve a revelação de quem Cristo era. Não adianta, queridos, não adianta achar que só porque você vai para a igreja a sua salvação está garantida. Lá em Jeremias, eu não lembro agora o capítulo, se eu não me engano é capítulo 7, que Deus fala para Jeremias, vai lá, fica na porta do templo. Eu quero que você fique na porta do templo observando quem vai entrar e manda um recado para aquele povo. Fala para eles o seguinte: vocês estão vindo para o templo, vocês vêm aqui todo sábado, me adoram, faz o ritual, só que eu vejo vocês fora do templo. Olha, Deus falando isso para Jeremias fala para o povo. Eu vejo vocês fora do templo. Eu vejo quando vocês estão nas suas casas, vocês cometem imoralidade sexual, vocês oprimem o pobre, vocês roubam o pobre. Não adianta vocês achar que só porque vocês vêm no templo de sábado e cumprem aquilo que eu mando, e durante a semana vocês podem fazer tudo errado. Eu não estou com vocês. Se vocês não se arrependerem, eu vou eliminar vocês da face da terra. Então, queridos, não adianta a gente achar que porque a gente vai para a igreja a nossa salvação é garantida. Não adianta a gente achar porque a gente tem um cargo eclesiástico que a gente já passou, porque a gente é apóstolo, que a gente vai para o céu, porque não tem cargo garantido. Nós precisamos ter uma vida
de conversão, uma vida de santidade. Precisamos pegar a vida de Noé, querido, esmiuçar a vida de Noé. Pegue o livro de Gênesis, vá para os livros, procure na internet, procure livros que falem sobre a vida de Noé e comece a estudar quem foi Noé e comece a entender e ter como modelo a vida de Noé. Ter como um padrão, porque a Bíblia fala que nós temos que usar a vida de Noé como exemplo para entender o tempo. Precisamos voltar a ter uma vida de arrependimento, porque o Senhor vai voltar e vai buscar a tua igreja. E Ele não vai buscar todo mundo, Ele vai buscar quem? Aqueles que crerem, aqueles que confessarem a Jesus como Senhor e Salvador, e aqueles que tiverem uma vida santa, uma vida reta com eles. Não são todos não, querido. Ah, mas eu estou vivendo no tempo da graça. Ok, Ananias e Safira também foram mortos no tempo da graça. Também foram mortos no tempo da graça. Porque mentiram, porque acharam que poderiam enganar o apóstolo, quem dirá a Deus. Então, queridos, o tempo da graça não é um tempo da gente usar para libertinagem. Esse tempo da graça é o tempo que Deus está dando para que a gente se arrependa, para que haja salvação para os outros povos, porque nós não teríamos acesso. A salvação, Jesus Cristo, o Messias, era exclusivo do povo de Israel. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, falou, não, eu não posso. Porque talvez ele viu, querido, outras pessoas com seu coração ardente, talvez ele viu outras pessoas que não eram da linhagem de Israel com seu coração sedento por Deus. Então ele falou, poxa vida, o povo de Israel não quer me buscar, mas o egípcio, o cananeu, as outras, eles querem, então eu não posso. Então Deus abriu exceção. O tempo da graça foi uma exceção que Deus abriu para que nós nos arrependêssemos do nosso pecado e voltássemos a ter uma vida santa, para que nós tivéssemos livre acesso ao trono de Deus. O tempo da graça não é um tempo que você, que saiu da igreja, seja por qualquer motivo, possa cometer todos os seus pecados e depois voltar numa boa e achar que vai ser salvo. Não, querido, Deus está nos dando a oportunidade. O tempo da graça é o tempo que Jesus nos deu para realmente termos uma vida de santidade. Jesus está te dando uma oportunidade. Eu quero deixar uma palavra para você que está desviado da igreja, para você que saiu da igreja. De repente, você foi machucado por uma liderança, talvez você foi enganado por alguém dentro da igreja, de repente você até era o líder da igreja, era algum líder, você foi traído por alguém, até pelo pastor da igreja. Eu quero dizer a você que se as pessoas te fizeram alguma coisa, Jesus ele não fez. Deus não fez nada para você, querido, é o tempo de voltar. Deus está te dando a oportunidade. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar ao Senhor. Deus está te dando a oportunidade. É o tempo em que a porta da arca ainda está aberta para você entrar. Deus tem prazer na sua vida. Se as pessoas te chatearam, se os líderes te chatearam, se você foi magoado dentro da igreja, eu quero dizer uma coisa para você, querido, todos nós que participamos do ministério, passamos por alguma coisa e vamos passar porque nós somos falhos, sabe, querido? Mas não olhe para as pessoas que te machucaram, sabe? Eu costumo dizer que não importa o que as pessoas fazem conosco, o que importa é o que nós fazemos com aquilo que as pessoas nos fizeram. Se uma pessoa te machucou, a machucadura que ela fez em você não tem valor, mas o que você faz com essa machucadura tem valor. Então pegue todas as pedradas que você recebeu, construa uma escada e suba para o topo da santidade, que é onde Deus te quer. Sabe, querido, é o tempo de voltar. Você que está desviado, Deus está falando no meu coração que vão assistir pessoas que estão fora do caminho do Senhor e que precisam voltar. Deus está te dando a oportunidade de voltar. Ah, mas e aí? Mas eu cometi um adultério, eu caí nas drogas, querido. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se você pecou, se você caiu em adultério, queridos, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, porque o nosso Deus, ele é o nosso advogado e ele é justo para nos perdoar. A palavra de Deus fala lá em Isaías que se o nosso pecado for mais vermelho que a escarlata, através do sangue de Jesus ele se torna mais alvo que a neve. Então não importa o pecado que você cometeu, Jesus está pronto a te perdoar. E você, está pronto a mudar de vida? Essa é a pergunta para você nessa manhã que está desviado. Você que está desviado, Deus está te chamando. Não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepender, se você confessar e se você deixar, Jesus está disponível. E ele ainda, a palavra do Senhor fala que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Deus ainda pode te usar ainda mais do que você era usado antes. Então é tempo de se arrepender. Você que está na igreja, você não está desviado, você está na igreja, você vai nos cultos, né? Você até prega a palavra, você até canta no louvor, você é até um intercessor, mas você não tem uma vida de intimidade com Deus. Aonde você está achando que você vai parar? Numa vida sem intimidade, sem santidade. Querido, se você está na igreja, fazendo da igreja um clube, eu quero dizer para você, você corre um sério risco de ficar quando Jesus vier buscar a tua igreja. Quando nós lemos aqui a palavra de Mateus, ele vai falando uma série de coisas e ele fala aqui
sobre a parábola do servo mau e do servo bom. Aí ele começa a falar que 2 estarão no campus, um vai subir, o outro não vai subir, né? Fizeram até música, eu lembro que antigamente tinha música que falava 50% vai subir, 50% vai ficar, tinha aquela coisa, né? Tinha até um estudo que falava que só metade da terra ia subir, a outra metade ia ficar. Enfim, queridos, isso não é real, né? Porque a Bíblia não descreve. Mas o que Jesus está querendo dizer, quando tiverem 2 no campo, um vai subir e o outro não vai, ele está querendo dizer exatamente das pessoas que servem, os 2 estão servindo a Deus, mas um está servindo com sinceridade e o outro não. Um faz simplesmente para mostrar para as pessoas e o outro faz simplesmente para agradar a Deus. Então, você vai para a igreja para quê? Para agradar o seu pastor? Você vai para a igreja para quê? Para mostrar às pessoas o seu dom e o seu talento, como se isso impressionasse a Deus? Você vai para a igreja porque você tem uma escala, mas você não vê a hora daquilo acabar e você bufa quando é a sua escala de ir para a igreja? Para que é que você está indo para a igreja? Você precisa servir ao Senhor de todo o teu coração. Você precisa expressar vontade no teu coração de adorar a Deus. Deus precisa ser primazia na sua vida. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar na sua vida, quando Ele vier buscar a sua igreja, você também não vai fazer parte da primazia dEle. Então pare de ir para a igreja como se fosse um clube. Para de ir para agradar o pastor ou para de ir para agradar as pessoas. É tempo de nós nos arrependermos. Para de ir para a igreja para ficar acusando as pessoas, julgando as pessoas. Porque nós que estamos na igreja achamos que somos santos, né? Que somos os santos. Querido, Deus não nos colocou como juiz de ninguém. Vá para a igreja, faça o seu melhor e adore a Deus com toda a tua alma e com todo o teu espírito. É tempo de nós nos arrependermos. Jesus disse que as pessoas não perceberam quando o dilúvio veio, porque foi de repente, foi muito rápido. Houve todo o tempo de construção da arca, a arca ficou durante 7 dias aberta, depois de 7 dias Deus fechou, e tudo isso o povo não percebeu. Quando eles perceberam, a água já estava no pescoço, e aí não tinha mais jeito, não tinha mais como voltar atrás. O que o Senhor está querendo nos dizer é que nós devemos estarmos vigilantes, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O sinal nós já temos. Nos dias de Noé, nós estamos vivendo os dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias onde a imoralidade tem tomado conta, onde a violência tem tomado conta, e nós precisamos estar atentos, porque pode ser a qualquer minuto. Jesus pode vir buscar a tua igreja. E eu quero deixar uma mensagem para você que de repente nunca aceitou Jesus. Você não sabe quem é Jesus, você ouve aí agora nessa época de pandemia, tem tanta live, né, gente? É tanta live, é live do branco, é live do preto, é live do não sei o que, é live do não sei o que lá, é tanta coisa. Mas eu quero dizer pra você que existe um Jesus que abriu exceção de um povo para que você tivesse a oportunidade de ser salvo. Para você que nunca aceitou Jesus na sua vida, eu quero dizer para você, existe um Deus que te ama. Existe um Deus que não está ligando para suas falhas nem para os seus defeitos, porque talvez você diga assim, mas eu não senti ainda de aceitar Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus também não sentiu de morrer pela gente, ele morreu por obediência. Ele morreu simplesmente por obediência, foi uma atitude. Eu quero dizer a você que aceitar a Jesus é uma atitude. É virar crente, é ficar beato, é virar religioso de igreja. Não, é viver uma vida livre, porque a palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É livre da opinião das pessoas, é livre de conceitos, é livre do padrão mundano. Viver com Jesus é viver uma vida plena e perfeita. Eu digo a você, o salmista diz, provai e veja que o Senhor é bom, e eu quero declarar para você, prove, experimente Jesus, e dê uma chance para Jesus provar para você o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele pode fazer pela sua vida. Dê uma chance para Jesus mostrar o teu amor, dê uma oportunidade para que Jesus aceite, para que você aceite a Jesus e para que você consiga desfrutar do amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é insondável, né? Eu tenho alguns livros escritos e vou publicar em nome de Jesus, se assim Deus permitir. E tem um dos livros que eu estou começando a escrever que se chama O Amor Insano de Deus. Queridos, é insano. É insano, é inexplicável o amor de Deus, é inexplicável. Não dá para entender um Deus que é poderoso, supremo, manda um filho para provar para a humanidade o quanto Ele nos ama, mesmo sabendo dos nossos pecados e das nossas falhas. Eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você vá para o inferno, Ele não quer que você tenha uma vida de condenação, e Ele também não quer que você viva aqui na terra essa vida dissoluta que você está vivendo. Muitas pessoas vivem uma vida de aparência, vão para a igreja ou não vão para a igreja, vão para a missa, vão para o espiritismo, vão para um monte de lugar, ok, tudo bem, não tem problema, mas a sua vida não é plena.
Você precisa ter um encontro real com Jesus. Não adianta ir para a missa e não ter uma vida plena. Não adianta ir para o espiritismo, não adianta ir para a Umbanda, não adianta ir para a igreja evangélica e não ter uma vida plena com Deus. O que o Senhor quer não é nos ensinar uma religião, porque a religião ela mata. O que o Senhor quer nos ensinar é o teu amor, é a tua verdade, é a tua vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Ou seja, não há mais nenhum outro intermediador, não há nenhum outro caminho. Só Jesus pode nos dar a vida que nós tanto precisamos para viver. Então eu quero te fazer um convite para você que está desviado, para você se converter logo. Para você que está na igreja, mas não tem uma vida plena com Deus, para você começar a rever os seus conceitos. Para você que nunca aceitou Jesus, dá uma chance para Ele. Dá uma chance, queridos, porque Ele vai vir buscar a tua igreja. Eu estou fazendo aqui, ilustradamente, o papel de Noé. Ninguém acreditou em Noé, mas o dilúvio aconteceu. Eu quero te alertar, Jesus está voltando. A porta da arca vai fechar e é necessário que nós nos arrependemos, que nós nos voltemos para Deus, para que nós vigiemos e para que nós santifiquemos. E para finalizar, eu quero deixar a palavra de Hebreus 3:8, que diz que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o teu coração. Deixe que Jesus Cristo faça morada. Deixe Jesus Cristo fazer morada. Deixe Jesus Cristo mudar a sua vida. Comece a analisar a tua vida. Comece a analisar como é que você tem andado. Comece a analisar o tipo de vida que você tem vivido. E comece a perguntar a Deus: Deus, esse é o padrão de vida que o Senhor quer para mim? Precisamos viver uma vida de intimidade, queridos. É tempo de nos voltarmos a Deus, todos nós, porque o dilúvio vai vir. E aí ele fala que ele fez uma aliança, né? Depois que veio o dilúvio, as águas baixaram, Deus virou para Noé e falou: Noé, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu não vou mais acabar o mundo com água, agora eu vou acabar com fogo, né? E eu vou fazer uma aliança com vocês e com os seus descendentes, né? E aí tem o arco, né, da aliança, que não é arco-íris, é arco da aliança. Depois a gente pode falar sobre esse íris, que é da mitologia grega, que foi inventado depois, mas Deus ele fez o arco da aliança, né, que é simbolizando a aliança entre Deus e os homens. E a palavra de Deus fala lá em Gênesis que ele fez uma aliança com Noé e com os seus descendentes, ou seja, ele também fez conosco. Deus tem uma aliança com você e Ele quer que você tenha o pleno conhecimento da verdade. Jesus te ama e quer que você tenha uma oportunidade de vida com Ele, tá bom, queridos? Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu gostaria de chamar o pastor Hugo aqui para fazer uma oração pelas pessoas e que realmente, queridos, vocês pensem muito. Não estamos aqui para trazer palavras de julgamento, mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus para a sua vida. É tempo de nos arrependermos, é tempo de nos voltarmos a Deus, porque o Senhor está voltando e Ele quer que todos nós, sem exceção, queridos, o céu não tem prediletos, o céu não tem escolhidos, o céu é para aqueles que quiserem entrar, mas existe um padrão a ser seguido. E eu quero dizer para você que Jesus quer que você faça parte desse céu juntamente com eles. Então não perca essa oportunidade. Fique com essa palavra no teu coração. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de arrependimento, ó Deus, por essa manhã de salvação e de oportunidade. A porta, Senhor, da arca ainda está aberta, a porta da graça ainda está disponível para a transformação daqueles quantos o receberem como filhos de Deus. Assim, ó Deus, como em Romanos 10, 9 nos fala que se com a nossa boca confessarmos em nosso coração cremos que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim seremos salvos. Nós confessamos e professamos, ó Deus, o teu nome nesta manhã e declaramos, ó Senhor, manhã de salvação e de milagres e de restauração sobre os lares. Nós, ó Senhor, nos arrependemos debaixo da tua onipotente graça, da tua mão, ó Deus. Nos perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas mazelas, pelos nossos erros, pelas nossas ações dissolutas. Deus, que a tua misericórdia seja abundante, ó Deus, sobre nós, sobre os teus filhos. Nós profetizamos e declaramos salvação sobre os lares.
declaramos restauração, ó Deus, de chamadas, de corações, de ministérios, de vidas, ó Senhor, voltadas a Ti. Não queremos nos perder, ó Senhor, nesse tempo da graça. Esse é o tempo do arrependimento, esse é o tempo da restauração, esse é o tempo da redenção dos filhos de Deus, e nós nos colocamos, ó Senhor, diante da Tua presença, clamando por Tua misericórdia abundante sobre nós. Olhe para nós, olhe para os Teus filhos com olhar de graça, com olhar de misericórdia sobre nós. Derrame a chuva do Senhor do Teu favor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu amor. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Que manhã profética. Você não pode deixar de ouvir e reouvir e ouvir novamente esta mensagem. Que essa mensagem possa realmente trabalhar na sua alma, no seu coração, que você possa rever conceitos, rever planejamentos, rever ações que você tem tomado diante de Deus, diante do altar do Senhor, que você realmente possa reconciliar-se com Deus, com suas práticas, com a sua vida cristã, com a sua vida de santidade, de consagração no altar do nosso Deus. Olha que manhã poderosa, que coisa divina foi hoje. Nós temos essa oportunidade de recebermos essa palavra vinda do céu. Jesus está às portas, Ele está batendo a porta do seu coração, está te convidando para ceiar com você, para te trazer uma nova vida, uma nova oportunidade em Jesus. Meus amados, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu quero, nesses minutos finais da nossa celebração, antes de encerrarmos o nosso culto, te darmos a oportunidade para que você possa participar da celebração nesse momento de oferta ao Senhor, de gratidão, da sua generosidade ao Senhor, do seu dízimo na casa do Senhor. Aqui ao lado, do meu lado aqui esquerdo, direito, esquerdo seu, nós temos aqui o QR Code. Você pode abrir a câmera do seu celular, ou se você está assistindo pelo celular, printa e depois você consegue acessar novamente pela câmera do seu celular. Direcionando a câmera do seu celular para o QR Code, se você estiver assistindo do seu notebook ou da sua Smart TV, ele vai te direcionar para a nossa conta do PayPal. Então lá você pode fazer a sua oferta através do cartão de crédito, faz o cadastro e faz a oferta. Ou se assim você o desejar ou preferir, pode fazer por meio das transferências bancárias através das nossas contas bancárias. Alguns tem a oportunidade de falar: pastor, a gente está com dificuldade para fazer a transferência porque tem custo, está tendo uma dificuldade assim, sabe? Você pode solicitar por meio do inbox, a gente faz para você todo o planejamento de como a gente consegue fazer o envio para você aí das transferências, para que você possa fazer a sua dedicação ao altar do Senhor, cumprir com a sua fidelidade no altar de Deus. Então, a gente pode mandar para você também o link do QR Code da maquininha nossa de débito e crédito da igreja. Tá? Então, estou com dificuldade, não estou conseguindo fazer a transferência por conta de encargos, ou estou com dificuldade de fazer por meio do PayPal, a gente te manda o link da maquininha de débito e crédito da igreja, que a gente já utiliza nas nossas celebrações, para que você possa também fazer o depósito da sua oferta ao Senhor, da sua gratidão. Tudo isso em razão da nossa dedicação ao altar do Senhor, ao reino de Deus. A obra de Deus continua, como sempre falamos, toda celebração, a igreja, os templos podem estar fechados, mas a igreja continua viva, ativa, eficaz, trabalhando. Estamos aí prestes a retornarmos às nossas atividades. Aliás, eu quero já deixar um recado para você que nos assiste, que nos acompanha. Dia 5 de julho, anota aí na sua agenda, 5 de julho, estaremos retornando às nossas atividades no nosso templo, Avenida Álvaro Guimarães 2996, no bairro Assunção, em São Bernardo. Álvaro Guimarães 2996, no bairro Assunção, ao lado do Hospital Assunção. Muito fácil a localização, uma avenida bem conhecida.
você é mais do que o nosso convidado para celebrarmos ao Senhor dia 5/7, às 18 horas, o nosso culto de celebração aos domingos, retornando aí ativamente, novamente, com todos os aparatos. Então fique aí atento às nossas informações nas redes sociais, com o uso de máscara, estaremos disponibilizando o álcool em gel, o distanciamento das cadeiras, normalmente como todo o regramento nos diz aí do decreto municipal. Você estará conosco celebrando ao Senhor, e nesse dia 5/7 estaremos celebrando a ceia do Senhor em unidade junto com o corpo de Cristo. Então você não pode deixar de participar, será um momento espetacular, com o tempo todo organizado, todo limpo. Gente, a coisa está ficando muito linda, reformamos todo o salão, todo o templo, está algo maravilhoso. Deus, ele está se movendo de forma poderosa sobre a terra, e é tempo de salvação, é tempo de milagres, e tudo isso só tem acontecido por conta da sua fidelidade no altar do Senhor. Segundo recado que eu quero deixar para você, nosso próximo encontro, quarta-feira, às 20 horas, ainda online, a nossa celebração, nosso culto de avivamento. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quarta-feira, às 20 horas, online. Espero você novamente, então, através das nossas redes sociais, tanto do Facebook quanto do YouTube da Fury Church. Você pode acessar Fury Church, tanto no YouTube quanto no Facebook, ter as informações. Aproveite, compartilhe, divulgue, tire dúvida, né? Estamos à disposição para servirmos o reino de Deus e a sua vida. Então, você pode acessar as nossas redes sociais e ter todas as informações, assim como também através das plataformas digitais. Nós já temos os nossos podcasts liberados. Ontem nós tivemos notícia que eu acho que entrou mais algumas 2 ou 3 plataformas novas que nem conhecíamos, já estão disponíveis para que você possa ouvir as nossas mensagens diariamente. Temos mensagens liberadas pelo podcast. Tá? Então, todos os dias, pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google, olha, todas as redes sociais, aí, as plataformas digitais, elas automaticamente estão gerenciando isso e estão liberando as mensagens diariamente. Para todos os dias, uma mensagem para que você possa ouvir e ser edificado no Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você possa viver o melhor domingo da sua vida. Muito obrigado por sua presença nesse culto de celebração, que você receba o favor de Deus aonde estiver, na sua casa, com a sua família, com seus filhos, vivendo o favor dos céus e recebendo de Deus abundância, prosperidade e cuidado da parte do Senhor. Que o Senhor possa fluir dentro de você, do seu interior, uma chama de avivamento para ganhar almas e gerar transformação nesta geração, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno seja sobre você, tua casa, tua família, desde agora para todo sempre. Toda a igreja reunida pelo mundo, digam amém. Que o Senhor te abençoe, te ame, Jesus. Beijos no coração e até o próximo encontro, querendo Deus.